Há nomes que ecoam nas páginas da Bíblia com grandeza, e há nomes que, por muito tempo, foram mal compreendidos. São Tomé. Você já ouviu esse nome e talvez já tenha dito, é o incrédulo. Mas será que é justo resumir uma alma inteira a um único momento de dúvida? E se eu te dissesse que esse homem, que muitos chamam de vacilante, foi o primeiro a reconhecer Jesus como meu Senhor e meu Deus? E se eu te revelasse que foi ele quem atravessou fronteiras perigosas, desbravou terras distantes e derramou seu sangue anunciando a fé que o mundo inteiro celebraria? Você já se perguntou o que acontece com alguém depois de ver Jesus ressuscitado com os próprios olhos? Já imaginou como uma dúvida sincera pode se transformar na maior proclamação de fé de todo o Novo Testamento? Este vídeo vai te levar por uma jornada rara e profunda, da fragilidade humana de Tomé à sua missão corajosa nos confins da terra. Uma trajetória que muitos desconhecem, mas que revela o poder do Espírito Santo, agindo em um coração que ousou perguntar e ousou crer. Prepare-se para conhecer o verdadeiro Tomé, não o homem congelado em um momento de incredulidade, mas o apóstolo missionário cheio de fé, movido por amor e completamente transformado por Jesus. Um homem que te fará questionar: e se a minha dúvida for, na verdade, o ponto de partida para minha fé? E mais, será que não sou eu o verdadeiro Tomé, aquele que clama por um sinal, mas é chamado à confiança total? E antes da gente seguir, já te convido a deixar aqui nos comentários: você já viveu um momento em que precisou ver para crer, mas foi surpreendido por Deus? Escreve aqui embaixo, porque a sua experiência pode ajudar outras pessoas que também estão em busca de respostas. Era como se a brisa da Galileia sussurrasse mistérios ainda não revelados, entre tantos homens comuns, pescadores calejados e cobradores de impostos. Um nome começava a ecoar com mais força: Jesus. E foi nesse cenário pulsante que um homem, chamado Tomé, também conhecido como Dídimo, começou sua trajetória. Pouco se fala sobre seu chamado direto nas Escrituras, mas sua presença entre os 12 revela que ele foi escolhido, não por acaso, mas por providência. J. Peru Pro. Pensar por que justamente Tomé? O que havia em seu coração que Jesus enxergou? Talvez uma fé que ainda precisava ser lapidada, mas que já existia. Tomé não era um nome de destaque como Pedro, nem andava sempre tão próximo quanto João. Mas Jesus não chamava pelo barulho que o homem fazia, chamava pelo eco que ele podia produzir no reino. Imagine o olhar de Tomé ao ouvir pela primeira vez sobre o reino dos céus, um reino não feito de espadas ou conquistas, mas de justiça, paz e amor de Deus. Isso não seria confuso para um judeu acostumado à espera de um Messias guerreiro? Talvez ele tenha hesitado no início, como muitos de nós diante do desconhecido, mas ainda assim, ele seguiu. A presença de Tomé entre os 12 apóstolos já nos revela um traço profundo de sua personalidade: a coragem de caminhar sem ter todas as respostas. E isso diz muito, porque quantas vezes também somos chamados a crer sem entender, a confiar sem ver. Ali, no começo da caminhada, Tomé aprendia a viver pela fé, mesmo que ainda não soubesse disso. A fé não brota pronta. Ela nasce do encontro, cresce na convivência e floresce nos momentos em que somos desafiados a crer além da lógica. Nos primeiros momentos do ministério de Jesus, Tomé absorve e observava. Talvez fosse daqueles que falava pouco, mas prestava atenção em tudo, como um aluno silencioso numa sala de aula, que parece distante, mas absorve cada ensinamento. E o que ele via era extraordinário: cegos enxergando, paralíticos andando, pecadores sendo perdoados. Que tipo de homem era esse Jesus? Um mestre? Um profeta? Ou algo muito além? A jornada de Tomé revela o quanto o Espírito Santo já estava preparando seu coração para algo maior. À medida que ele via os milagres e ouvia as parábolas, algo dentro dele começava a se mover. Era como se as palavras de Jesus quebrassem antigos paradigmas. Porque, até então, crer era seguir leis. Agora, crer era seguir um homem que dizia ser o caminho, a verdade e a vida. Isso te mexe também? Porque mexeu com Tomé. Mas será que ele acreditava mesmo, desde o início? Ou apenas seguia como tantos outros, esperando um sinal maior? Não é difícil imaginar que o coração de Tomé estivesse dividido. Afinal, crer no Messias sofredor era uma afronta ao pensamento religioso da época. Mesmo assim, ele ficou. E isso é fé. Fé não é ausência de dúvida. Fé
é caminhar mesmo com ela. E Tomé nos ensina isso desde os primeiros passos, no silêncio dos dias em que os discípulos andavam pelas vilas da Judéia. Tomé via Jesus se aproximar dos desprezados, dos pobres, dos impuros. Era um aprendizado constante. Aquilo confrontava a religião que ele conhecia. O amor de Deus que Jesus mostrava era prático, encarnado, revolucionário. E talvez ali, entre passos e ensinamentos, Tomé começasse a entender. A salvação não era mais um conceito distante. Era uma pessoa diante dele. Tomé seguia Jesus com os pés, mas ainda aprendia a segui-lo com o coração. Isso soa familiar? Quantas vezes também andamos com ele, mas com dúvidas, medos e perguntas não respondidas. É aí que o exemplo de Tomé brilha. Ele permaneceu. Mesmo sem ter todas as certezas, ele não desistiu. Talvez porque no fundo, ele sentisse que Jesus carregava uma promessa maior do que qualquer explicação. Cada cura testemunhada era um tijolo a mais na construção de sua fé. Cada palavra de Jesus era uma luz em sua escuridão interna. E assim, Tomé foi sendo moldado. Jesus não o apressava, não o repreendia, mas o incluía, o amava, o conduzia, porque o amor de Deus não exige perfeição imediata, apenas um coração disposto a caminhar, e assim os dias passavam. O grupo dos 12 ia sendo treinado, desafiado, enviado, e Tomé, mesmo que em silêncio crescia, havia nele uma busca sincera, por compreender aquele mestre que falava de perdão, até mesmo para os inimigos. Isso fazia sentido, não muito, mas tocava a alma. E talvez esse toque fosse suficiente para seguir. Em meio às multidões, Tomé observava como Jesus era diferente de qualquer outro líder. Ele não buscava aplausos, nem se alimentava de poder. Ele lavava pés. Ele chorava com os que sofriam. E isso, mais do que milagres, é o que talvez mais tenha impressionado Tomé. Porque o verdadeiro poder não estava nos feitos extraordinários, mas no amor de Deus revelado em cada gesto simples. Certa vez, Jesus enviou os discípulos de 2 em 2. Será que Tomé tremia por dentro? Será que se sentia pronto? O texto não diz, mas ele foi. E isso basta. Às vezes, tudo que Deus precisa é de um sim com medo mesmo. Um voo mesmo sem sentir que está pronto. Porque é no caminho que Ele fortalece. E no caminho, Tomé ia sendo transformado. Imagine as conversas à noite, depois das caminhadas, ao redor de uma fogueira, os discípulos rindo, debatendo, tentando entender as parábolas. E Tomé ali, talvez pensativo, guardando cada palavra. Ele não era dos mais impulsivos, mas quando falava, suas palavras tinham peso. Mas por agora, o mais importante é entender que Tomé era um homem comum, com sonhos, medos, limitações, e foi justamente esse homem comum que Jesus escolheu. Isso não te diz algo sobre o modo como Deus age? Ele não procura os mais preparados, ele prepara os que chama. E Tomé é prova viva disso. Ao ver as multidões se juntando, os milagres se multiplicando e a mensagem se espalhando, Tomé talvez começasse a imaginar um futuro grandioso. Quem sabe pensasse em reinos, em revolução, em mudança política. Mas Jesus tinha outro plano, um plano de cruz, de redenção, de amor sacrificial. Algo ainda distante da compreensão de Tomé, mas que ele aprenderia menos com dor, menos a abraçar, mesmo nos momentos em que Jesus falava sobre sofrimento, rejeição e morte. Tomé seguia, talvez sem entender, mas com uma fidelidade que já brotava. Isso, muitos seguem enquanto é fácil, mas Tomé nos mostra que existe um tipo de fé que persiste, mesmo sem total compreensão. Uma fé que é forjada no relacionamento ou na lógica. Assim como nós, Tomé era moldado aos poucos. Cada milagre, cada pregação, cada gesto de compaixão de Jesus esculpia um pouco mais seu coração. Ele não era o mais entusiasmado, nem o mais destemido, mas tinha algo essencial: constância. Ele permaneceu. E quem permanece, cresce. Quem permanece, vê a glória. Essa primeira etapa da vida de Tomé ao lado de Jesus nos ensina algo precioso. Não é preciso entender tudo. Basta confiar em quem nos chama. E aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Você crê nisso? Porque essa é a promessa de Deus. E Tomé, mesmo em silêncio, cria, mesmo sem ver ainda tudo, caminhava. E isso já é um milagre por si só. As estradas de poeira e pedra, por onde Jesus caminhava,
eram testemunhas vivas dos olhos maravilhados de Tomé. A cada vilarejo, a cada encontro com o sofrimento humano, o que antes era só um chamado, agora se tornava uma escola viva de fé. Tomé não apenas andava com Jesus, ele o observava atentamente. A forma como curava, o tom de sua voz, os gestos de compaixão, tudo isso era absorvido pelo coração inquieto do apóstolo. E talvez ele começasse, pouco a pouco, a perceber que aquele homem não era apenas um mestre, mas o próprio amor de Deus encarnado, em uma das tantas viagens. Quando Jesus ressuscita o filho da viúva em Naim, imagine o impacto disso em Tomé. Ele vê a morte recuar diante da palavra viva. Ele vê lágrimas se transformarem em alegria. Será que ele se perguntou ali: e se um dia for comigo? E se a dor bater à minha porta? Essas perguntas ecoam em todos nós. E a cada resposta silenciosa que Jesus dava com seus milagres, uma nova camada de fé ia sendo firmada dentro dele. Jesus não só curava corpos, ele restaurava esperanças. E isso Tomé jamais esqueceria. Nos dias em que os discípulos caminhavam longas distâncias enfrentando o sol, cansaço e fome, Tomé via que o seguimento de Jesus não era glamour, era entrega. Não era palco, era propósito. E quando as multidões vinham famintas não só de pão, mas de direção, o apóstolo presenciava um milagre ainda maior, o alimento do céu sendo repartido com as almas. A multiplicação dos pães e dos peixes não era apenas um ato de poder, mas uma mensagem. Deus provê, Deus cuida, Deus vê. Será que ali Tomé começou a entender que salvação não é só vida após a morte, mas vida com sentido aqui, agora? Em certo momento, Jesus caminha sobre as águas. Pedro tenta, vacila e quase afunda. Tomé vê tudo, e aquilo com certeza marca sua mente. Porque não era sobre desafiar a gravidade, era sobre confiar mesmo quando tudo parece impossível. O mar agitado pode representar os momentos em que a fé é testada. E Tomé, ainda que não fosse o primeiro a saltar, absorvia o que via. É possível caminhar sobre as tormentas quando os olhos estão fixos em Jesus. Isso já aconteceu com você? Quando tudo parecia desabar, mas algo dentro dizia: continua, Ele está contigo. Outro momento tocante, a cura do cego Bartimeu. Tomé ouve o clamor daquele homem marginalizado, ignorado pela multidão, e vê Jesus parar por ele. Isso tudo, porque ali Tomé percebe que Jesus não se move por posição social ou prestígio. Ele se move por fé. Fé simples, gritada, desesperada. E talvez Tomé tenha começado a compreender que o Espírito Santo já estava semeando esse tipo de fé em seu coração. Não uma fé perfeita, mas viva, que se alimenta da esperança mesmo na dúvida. E o que dizer quando Jesus cura o paralítico descido pelo telhado? Tomé assiste a cena com os olhos arregalados. Mais do que curar o corpo, Jesus perdoa pecados. E isso escandaliza os religiosos. Mas para Tomé, isso talvez tenha sido um lampejo de revelação. Jesus não veio apenas consertar o que está quebrado por fora. Ele veio libertar o que está preso por dentro. Quantos ali, como ele, carregavam prisões invisíveis, culpa, medo, dúvidas, e Jesus, com um simples olhar, oferecia libertação. Nas aldeias, quando os doentes se aglomeravam, quando leprosos ousavam se aproximar, Tomé via algo que nenhum doutor da lei podia explicar. A pureza de Jesus era tão intensa que não era ele quem se contaminava com os impuros. Eram os impuros que se purificavam em sua presença. Isso derrubava as categorias do sistema religioso da época. E Tomé, um judeu criado sob a lei, estava sendo transformado pela graça. Isso não é um convite à mudança? Ver de perto um amor que ultrapassa os limites da lógica religiosa. Numa ocasião, ao ver Jesus expulsar demônios e libertar um homem atormentado, Tomé percebe que não há cadeia espiritual que resista ao poder do nome de Jesus. Ele ouve os gritos, vê a transformação e entende: onde entra a luz, as trevas não. Será que ele começou a pensar sobre as próprias sombras, sobre os próprios conflitos internos? Porque o milagre externo é só o reflexo do que Deus quer fazer dentro de cada um. E quando os discípulos são enviados para curar, libertar, pregar, Tomé vai. Mesmo com medo, ele obedece. Mesmo sem garantias, ele se entrega. Talvez com mãos trêmulas, mas com um coração disposto. E é aí que reside o poder do Espírito Santo. Não nas capacidades humanas, mas na disponibilidade. Voca, J.C. Sent, assim, inadequado, mas ainda assim,
movido por uma força maior do que você mesmo? Tomé testemunha o perdão sendo oferecido à mulher adúltera. Diante da multidão pronta para apedrejar, Jesus escreve na terra, silencia os acusadores e restaura a dignidade da pecadora. Isso diz muito, porque Tomé, como todo ser humano, carregava dentro de si também as pedras da crítica e da dúvida. Mas ali, ele viu um outro caminho, o da compaixão, o da segunda chance, o da misericórdia. E isso ficou marcado em sua alma. Outra cena profunda. Jesus chora diante da morte de Lázaro. E então, o chama de volta à vida. Tomé vê, mais uma vez, a morte se curvar diante do autor da vida. E talvez ele não entenda tudo, mas sente que está diante de algo eterno. O amor de Deus revelado não só na alegria dos que voltam a andar, mas também nas lágrimas que Ele mesmo derrama. Um Deus que se comove, um Deus que sente. Isso não te emociona também? À medida que os dias passam e os milagres se acumulam, Tomé começa a construir dentro de si um mosaico de experiências com Jesus. Cada peça revela um traço de quem Ele é. E ainda que o quadro completo ainda não estivesse visível, ele já conseguia ver as cores da graça, os contornos da salvação, os traços do amor de Deus. O tempo com Jesus era uma pintura viva de promessas que se cumpriam a cada passo. O olhar de Tomé nas multidões revela o olhar de um discípulo em formação. Ele não era mais o mesmo. Algo dentro dele já havia mudado. E isso é o que a presença de Jesus faz. Transforma sem forçar, convence sem gritar, ama sem medir. E esse amor, silenciosamente, ia tomando o lugar da dúvida. Você consegue sentir isso? O modo como Deus age é sempre gentil, mas profundo. E com Tomé, foi assim, durante uma noite, enquanto descansavam em algum lugar no meio do caminho. Talvez Tomé olhasse as estrelas e se perguntasse: quem é esse homem que tem poder sobre o vento, o mar e os corações? A dúvida já não era um obstáculo. Era parte do processo. Era a pergunta que empurrava para mais perto da resposta. Fé não é ausência de perguntas. Fé é ter coragem de continuar, mesmo sem todas as respostas. E quando Jesus falava em parábolas, Tomé ouvia com atenção. Nem sempre entendia de imediato, mas guardava, ruminava. Isso é sabedoria, porque às vezes a revelação vem depois, no momento certo. E Tomé ia aprendendo a respeitar esse tempo divino, o tempo do Espírito Santo, o tempo onde a semente germina no silêncio da terra antes de romper em vida. Os milagres eram sementes, as viagens, os terrenos e o coração de Tomé, um solo sendo adubado pela convivência com o Mestre. Ele talvez ainda não soubesse, mas seria lembrado por todos os séculos como o discípulo que duvidou. Mas antes disso, ele foi o discípulo que viu, que caminhou, que testemunhou. E isso é tão importante quanto, porque antes de sua dúvida, houve sua entrega, e agora mais do que nunca, percebemos que Tomé estava sendo preparado. O Espírito Santo usava cada experiência, cada viagem, cada milagre, para edificar dentro dele uma fé que mais à frente sustentaria uma confissão histórica. Mas até lá, ainda haveria caminhos, cruzes e promessas. E Tomé, mesmo em silêncio, seguiria, como eu e você, quando escolhemos confiar mesmo sem entender. A noite cai lentamente sobre Jerusalém. As luzes das lamparinas acesas iluminam os rostos dos 12 reunidos em torno da mesa. O clima é tenso, carregado de mistério. A cidade pulsa com agitação. Mas naquela sala, o tempo parece suspenso. É a última ceia, o momento mais íntimo entre o Mestre e os discípulos. E ali, no meio do círculo, está Tomé sentado, silencioso atento, o coração acelerado, sem entender direito o que estava por vir, mas sentia que algo estava prestes a mudar para sempre. Jesus parte o pão, oferece o cálice, e Childs declara: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Imagine o impacto disso para Tomé. Até então, tudo era parábola, milagre, ensinamento, mas agora, Jesus falava de morte, de entrega e de sacrifício. Não era mais sobre o próximo passo, mas sobre o fim do caminho. Como processar isso? Como compreender que o Messias, aquele que curava e restaurava, estava falando sobre ser traído e morto? Os discípulos se entreolham. Murmúrios, olhares desconfiados, perguntas não ditas. Então, Jesus diz que vai preparar lugar, que vai para o Pai, que eles conhecem o caminho. É nesse momento decisivo
e cheio de tensão, que Tomé rompe o silêncio, com a honestidade de quem não tem medo de parecer ignorante, com a coragem de quem prefere perguntar a fingir que entendeu. Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? João capítulo 14, versículo 5. Que momento marcante. Você já teve essa dúvida também? Essa pergunta de Tomé é a dúvida da humanidade inteira. O coração do homem busca direção, sentido, caminho, e a resposta de Jesus ecoa até hoje como uma das declarações mais impactantes de todos os tempos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Repair. Bem, essa resposta histórica, que virou pilar da fé cristã, nasceu da pergunta de Tomé, um homem que ousou questionar, que ousou dizer: Senhor, eu não sei, me ensina. Esse momento revela muito sobre o coração de Tomé. Ele não era incrédulo, era sincero. Era alguém que não tinha medo de admitir suas limitações. E talvez por isso, Jesus tenha lhe dado uma das respostas mais profundas de todo o Evangelho. Porque o Espírito Santo valoriza corações abertos, sedentos, dispostos a aprender. Você também tem coragem de perguntar, de dizer: Senhor, eu não entendo, mas quero entender. Naquela ceia, os olhos de Tomé buscavam em Jesus não só consolo, mas direção. Ele queria saber o caminho. E a resposta de Jesus não foi uma rota, foi uma pessoa. Isso muda tudo, porque seguir a fé não é seguir um mapa, é seguir um relacionamento. E Tomé, ali, sem saber, estava sendo guiado para uma revelação muito maior. Salvação não é uma ideia, é uma pessoa viva, é o amor de Deus encarnado, é Jesus. Essa pergunta de Tomé, que gerou uma resposta tão eterna, mostra que, muitas vezes, é no momento da incerteza que Deus mais se revela, não nos aplausos, mas na vulnerabilidade, não na força, mas na fraqueza. É quando admitimos que não sabemos o caminho, que somos conduzidos pelo próprio caminho. E ali, na última ceia, a alma de Tomé tocou a eternidade sem perceber, como em muitos momentos em nossa jornada, onde as dúvidas nos empurram para respostas divinas. É possível imaginar o silêncio que seguiu após a resposta de Jesus. Os olhos, as palavras ecoando no ambiente. E Tomé recebendo aquilo não como uma teoria, mas como uma âncora para os dias difíceis que viriam. Porque Jesus sabia que Tomé enfrentaria noites escuras, sabia que a fé dele ainda seria provada, mas também sabia que aquela verdade o sustentaria, e por isso respondeu com tanta clareza. A última ceia não foi apenas um jantar de despedida, foi uma aula profunda sobre amor, entrega e eternidade. E Tomé, mesmo com suas perguntas, fazia parte dessa escola da fé. Isotei, saber que há espaço para as perguntas no coração de Deus, que Ele não se ofende com as dúvidas sinceras, mas as transforma em pontes para a verdade. Enquanto Jesus lavava os pés dos discípulos, Tomé assistia aquilo em silêncio. Era uma lição sobre humildade, sobre serviço. O Rei dos Reis ajoelhado diante dos seus amigos. Isso o marcou profundamente, porque ali, naquele gesto simples, estava o retrato do amor de Deus. Um amor que se inclina, que o serve. E talvez Tomé tenha entendido, no íntimo, que o verdadeiro poder não se impõe. Se oferece a cada palavra dita por Jesus naquela ceia. Tomé mergulhava mais fundo. Era como se os olhos da alma começassem a se abrir. Ele ainda não compreendia tudo, mas algo dentro dele sabia. Esse homem era mais do que um mestre. Era o Filho de Deus, a verdade feita carne. E isso, ainda que confuso, o atraía com força. Já sentiu isso também? Quando algo dentro de você reconhece a presença de Deus, mesmo que sua mente ainda esteja cheia de perguntas, o clima vai mudando. Jesus fala da traição. O ambiente se torna pesado. Um de vocês me trairá, ele diz. Cada um se pergunta: sou eu, Senhor? Inclusive Tomé, porque ele sabia que a natureza humana é frágil, que o coração, por vezes, se esconde até de si mesmo. Mas mesmo ali, em meio ao medo e à insegurança, ele não foge, ele permanece. Isso diz muito. Porque fé não é ausência de dúvida, é permanência apesar dela. Ao saírem da ceia, os discípulos seguem com Jesus até o Getsêmani. Tomé vai junto, calado, pensativo, as palavras do Mestre ainda ecoando. Eu sou o caminho. Ele não sabia que nas horas seguintes veria o caminho ser preso, a verdade ser julgada,
a vida ser crucificada, mas algo dentro dele já estava preparado. A semente havia sido plantada, o Espírito Santo estava trabalhando, mesmo que ainda invisível. Essa pergunta de Tomé na ceia se torna um marco em sua trajetória. Ela mostra que a fé verdadeira não tem medo de perguntar, que a maturidade espiritual passa sim por momentos de incerteza, mas que a resposta de Deus sempre vem, e vem com poder, vem com clareza, vem com amor, porque o amor de Deus é assim. Responde nossas perguntas com sua presença. Quantas vezes já fomos como Tomé, em ceias pessoais, em noites de dúvida, orações solitárias onde só conseguimos dizer: Senhor, não sei para onde ir. E a resposta é sempre a mesma: eu sou o caminho. E isso basta. Não precisamos de atalhos, precisamos de presença. Não precisamos de mapas, precisamos de relacionamento. Jesus não é um guia distante, ele é um companheiro próximo. Ele não aponta o caminho, ele é o próprio caminho. O que Tomé aprendeu ali moldaria toda a sua fé dali em diante. Uma vez que você entende que Jesus é o caminho, a vida nunca mais é a mesma. Mesmo nas crises, mesmo nas decepções, mesmo nos dias em que parece que tudo desmoronou, a verdade permanece. E essa verdade tem um nome, tem um rosto, tem um coração que bate por você. Assim, Tomé encerra a ceia, não com todas as respostas, mas com uma resposta que vale por 1000. Jesus, isso não é tudo o que precisamos. Em meio à nossa busca por direção, segurança, sentido, encontramos aquele que é o sentido. E assim, silenciosamente, Tomé começa a ser lapidado para o que virá: a cruz, o silêncio, a ressurreição. Ele ainda tropeçaria, ainda duvidaria, mas aquela noite ficaria para sempre gravada em seu espírito, porque naquela noite, Tomé fez a pergunta que todos carregamos no peito, e recebeu a resposta que o mundo inteiro precisa ouvir. Uma resposta que não envelhece, que não se desgasta, que não perde força. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa, meu irmão, é a promessa de Deus para mim, para você, para todos os que buscam. Uma resposta viva para todas as dúvidas humanas. O silêncio da manhã de domingo pairava como uma brisa suave sobre Jerusalém. O terceiro dia havia chegado, mas o coração dos discípulos ainda estava mergulhado na escuridão. A cruz tinha sido real demais, a dor, crua, o luto, profundo. E Tomé, em meio ao grupo, não estava presente quando o milagre aconteceu. Jesus havia ressuscitado e aparecido aos demais, mas Tomé não estava lá. Por quê? Onde ele estava? Fugindo, meditando, chorando. A Bíblia não diz, mas o que sabemos é que esse detalhe o colocaria diante de um dos momentos mais marcantes da história da fé cristã. Quando os discípulos contaram a ele: vimos o Senhor. Tomé respondeu com uma frase que ecoaria por séculos: se eu não vir as marcas dos cravos em suas mãos, se eu não colocar o dedo nelas, não crerei. João 20,25. Essas palavras não foram apenas céticas. Foram humanas, profundamente humanas. Tomé não rejeitava a fé, ele apenas estava ferido. O choque da crucificação talvez o tivesse esmagado. A esperança parecia morta. E a dor, em carne viva, falava mais alto que qualquer pregação. Quantas vezes você também já se sentiu assim? Quando tudo parece desmoronar e as promessas parecem falhar, a dúvida de Tomé era a dor de alguém que amava profundamente. Era o clamor de um coração que viu o caminho ser esmagado pela injustiça. A fé dele não morreu, ela apenas se escondeu atrás das lágrimas. Porque quando a esperança é crucificada, é difícil acreditar que a ressurreição é possível. Mas é nesse cenário que Deus mais gosta de agir. 8 dias se passam. 8 longos dias, onde Tomé carrega a tensão de querer crer, mas não conseguir. Onde ele olha para os amigos com olhos interrogativos. Onde ele dorme com perguntas e acorda com silêncio. Mas então, no 8º dia, Jesus vem. As portas estão trancadas. O medo ainda é forte, mas ele entra. E não entra com condenação. Não aponta o dedo e não grita. Ele entra com paz, com ternura, com amor, como sempre fez. Jesus olha para Tomé, vai direto até ele, como se soubesse o que havia sido dito, como se tivesse ouvido cada palavra, e diz: toca aqui, vie-me has mós, coloca tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. João 20,27. É um convite sem julgamento, um chamado à fé não pelo medo, mas pela experiência. O amor de Deus estava, mais uma vez, se inclinando até o nível do homem.
Isso não te emociona? Ele poderia ter ignorado Tomé, mas preferiu se revelar. Tomé se aproxima, vê, toca, e em um gesto que arrebata os séculos, profere a mais profunda declaração de fé do Novo Testamento. Meu Senhor e meu Deus. João 20,28. Sim, aquele que duvidou agora se prostra. Aquele que questionou, agora se rende. A dúvida virou adoração. A ferida se transformou em testemunho. E a ausência virou presença plena. Que poder há nessas palavras. Tom now apenas reconhece Jesus como Senhor. Ele o chama de Deus. Essa é a mais alta confissão cristológica de todos os discípulos. Não é curioso que o maior título dado a Jesus por um apóstolo tenha vindo justamente daquele que mais duvidou? Isso revela algo profundo. Deus usa até mesmo as nossas sombras para revelar sua luz. A dúvida sincera, quando colocada diante da presença de Cristo, vira convicção inabalável. E talvez você esteja hoje onde Tomé esteve, com feridas, com medo, com perguntas. Mas Jesus ainda se aproxima, ainda mostra as marcas, ainda diz: toca, vê, crê. Esse encontro não foi apenas para Tomé, foi para todos nós. Jesus diz logo depois: bem-aventurados os que não viram e creram. João 20,29. Esse é o abraço dele em mim e em você. Ele sabia que viriam gerações que não tocariam fisicamente, mas que também precisariam crer. E por isso, deixou em Tomé um espelho da jornada de fé de tantos corações. Uma fé que passa pela dor, pela dúvida, mas que encontra resposta no Cristo vivo. Após esse momento, tome some dos relatos dos evangelhos, mas sua fé não some. A tradição cristã nos conta que ele foi até os confins da terra, levando o nome de Jesus, que chegou à Índia, fundando comunidades cristãs, enfrentando perseguições e anunciando o evangelho com coragem. O mesmo que duvidou, agora pregava. O mesmo que precisava ver, agora fazia outros verem. Isso não é maravilhoso? Deus transforma fraquezas em missão. Imagine Tomé, anos depois, contando sua história, falando daquele momento no cenáculo, das palavras que mudaram sua vida, da presença que curou sua incredulidade. Ele não contaria com vergonha, contaria com honra, porque sua fraqueza virou testemunho, sua dúvida virou porta de entrada para milhões de corações sedentos. E talvez, olhando para os olhos de seus ouvintes, dissesse: você não precisa, mas se pedir com sinceridade, ele virá ao seu encontro. E isso é promessa. O Espírito Santo, que guiou Tomé do medo à coragem, também nos guia hoje. Também visita os quartos trancados do nosso coração. Também entra onde ninguém entra. Também nos chama pelo nome. Também nos mostra as marcas, não para nos acusar, mas para nos lembrar que ele venceu, que o amor venceu, que o ex foi consumada, que tudo valeu a pena. O Tomé incrédulo virou o Tomé proclamador. Um homem que tocou a eternidade e nunca mais foi o mesmo. E é isso que Jesus faz. Toca nossas feridas e transforma nossas histórias. Ele não ignora nossa dor. Ele entra nela e ali faz dela altar, lugar de encontro, lugar de fé, lugar de nova vida. Porque o amor de Deus não desiste de quem questiona. Pelo contrário, se revela ainda mais. Tomé nos ensina que a dúvida sincera é um convite à experiência com o ressuscitado, que o coração ferido pode sim ser casa da fé mais poderosa, que o Espírito Santo age mesmo quando tudo parece falhar, e que Jesus sempre vem, sempre, mesmo quando as portas estão trancadas, mesmo quando não acreditamos mais, ele vem, e isso é o que sustenta nossa esperança, que sua vida, assim como a de Tomé, seja marcada por esse encontro, que o voca tenha coragem de dizer: Senhor, eu preciso ver, me ajuda, e que ao ser tocado pela graça, você possa também proclamar: meu Senhor e meu Deus. Não como alguém que ouviu dizer, mas como alguém que viu com os olhos da alma. E no mais, foi o mesmo. O reencontro com o Cristo ressuscitado não foi o fim da jornada de Tomé, foi o recomeço. Um novo chamado mais e profundo, mais exigente, mais amplo. A fé que nasceu do toque nas chagas de Jesus não ficou parada no cenáculo, mas transbordou pelas fronteiras do mundo conhecido. Movido agora pelo Espírito Santo, Tomé compreendia que não podia guardar para si aquele encontro que havia transformado tudo. Era hora de sair, de caminhar, de anunciar. Porque quem vê o ressuscitado não pode mais viver como antes.
enquanto os outros apóstolos tomavam rotas pela Europa, África e Ásia Menor. Tomé escolheu o caminho menos provável, mais distante, mas desafiador. A tradição da Igreja Católica, fortalecida por registros patrísticos e testemunhos antigos, nos diz que ele seguiu rumo ao Oriente, passando pelas regiões da Mesopotâmia, Pártia e, por fim, chegando à longínqua Índia. Imagine o coração daquele homem, cheio de fé, atravessando terras desconhecidas, culturas estranhas, línguas que não dominava. Mas ele, porque o amor de Deus precisava ser anunciado até os confins da terra, segundo os Atos de Tomé, texto apócrifo respeitado por muitos estudiosos da tradição, ele desembarcou na costa sul da Índia, na região de Carola, mais precisamente em Cranganore, hoje chamada de Kodungallur. Ali encontrou comunidades judaicas já estabelecidas e começou seu trabalho missionário. Os relatos contam que converteu muitos ao cristianismo, inclusive membros da nobreza local. Será que imaginava isso quando duvidou da ressurreição? Que se tornaria apóstolo entre povos tão distantes? O Espírito Santo é mesmo imprevisível. As chamadas igrejas Mar Thoma, ou igrejas de São Tomé, surgem como fruto direto da missão dele. Até hoje, há cristãos no sul da Índia que se dizem descendentes diretos daqueles que receberam o evangelho da boca de Tomé. Isso não é impressionante? Um apóstolo que saiu de uma dúvida para deixar um legado milenar. A Igreja Católica também reconhece sua missão na Índia como parte vital da expansão do evangelho nos primeiros séculos. Nos registros antigos, encontramos que Tomé estabeleceu 7 comunidades cristãs nas terras indianas, principalmente entre os anos 52 e 72 depois de Cristo. Seu anúncio era direto, firme, cheio de sinais. Os milagres continuavam, as conversões aumentavam, a fé crescia. E tudo isso era sustentado não por estruturas humanas, mas pela verdade que ele havia visto Jesus. Esta vivo nem distância, nem perseguição, nem cultura diversa podem impedir a obra de Deus. Entre as passagens mais comoventes, há relatos de que Tomé converteu até mesmo o rei Gundaforos e outros membros da corte. Isso despertou a ira de muitos religiosos e poderosos. A cruz, Q, já havia marcado o destino de seu mestre. Agora, começava a se desenhar em seu próprio caminho. Mas ele não recuava. Now hesitate. O mesmo homem que outrora disse preciso saber para crer, agora dizia com a vida, creio, e por isso dou minha vida. Nos últimos anos de sua missão, Tomé continuava fundando comunidades e instruindo novos líderes cristãos. Sobre as promessas de Deus, a ação do Espírito Santo, o amor de Deus manifestado em Cristo. Suas palavras ecoavam em dialetos locais, mas sua mensagem era universal. Onde antes havia idolatria, surgiam altares para o Deus vivo. Onde antes havia medo, nascia esperança. E tudo isso por meio daquele que fora conhecido como o incrédulo. Em 72 depois de Cristo, em Milapore, região onde hoje se encontra a cidade de Chennai Antiga Madras, Tomé foi martirizado. A tradição nos conta que ele foi transpassado por lanças de soldados pagãos enquanto rezava junto ao altar de uma gruta. Morria com os olhos voltados ao céu. Morria proclamando o nome de Jesus. Morria não como alguém que duvidava, mas como alguém que havia crido até o fim. Seu sangue regou a fé que havia plantado, e seu testemunho perdurou por gerações. A Igreja Católica reconhece o valor dessa missão com profunda reverência. Sua festa é celebrada em 3 de julho, exatamente no dia do martírio, e seu nome é proclamado com honra no cânon romano, a oração eucarística mais solene da liturgia. Isso nos lembra que a história de Tomé não é apenas sobre dúvida, é sobre transformação, é sobre o poder do Espírito Santo, que usa até nossas incertezas para gerar salvação em muitos, até hoje. Peregrinos visitam seu túmulo em Milapore. A Basílica de São Tomé foi erguida sobre o local de seu martírio. Ali, os fiéis choram, oram, agradecem, porque sabem que aquele chão foi santificado pelo sangue de um apóstolo, que ousou ir longe demais para levar o amor de Deus, o Espírito Santo usou sua vida como ponte entre o Evangelho e os povos do Oriente, um símbolo vivo de que a salvação é para todos, sem fronteiras. E se prestarmos atenção, veremos que seu testemunho continua. Toda vez que alguém leva o Evangelho para lugares esquecidos, toda vez que alguém decide anunciar Jesus, onde ele ainda não é conhecido, toda vez que uma alma ferida decide confiar de novo, Tomé vive aí, em cada missionário
Em cada proclamador, em cada coração que se deixa tocar pelas promessas de Deus, o apóstolo que tocou as chagas agora deixava suas próprias marcas. As marcas de um homem que ousou sair da zona de conforto, que abraçou a cruz, que percorreu continentes, que amou. Ele não queria mais ver para crer. Agora, queria que todos vissem para crer também. E por isso foi. E por isso morreu. E por isso, até hoje, inspira sua missão. Seu martírio e sua memória são lembretes vivos de que ninguém está limitado pela dúvida, que qualquer um pode se tornar instrumento do Espírito Santo, que até as feridas podem virar caminhos, que o amor de Deus, quando acolhido de verdade, é capaz de enviar, sustentar e fazer frutificar, como ele fez com Tomé. Como pode fazer com você? E agora que você caminhou conosco por essa jornada intensa e emocionante pela vida de São Tomé, me diga, ainda parece justo chamá-lo apenas de o incrédulo? Ou você também foi tocado por essa transformação poderosa que só a presença viva de Jesus pode operar? Porque Tomé, meu irmão, minha irmã, não representa o fracasso da fé, mas a possibilidade de renascimento. Ele é o grito sincero de quem busca, a mão que treme, mas se estende, o coração que hesita, mas não desiste. E é exatamente aí que o Espírito Santo encontra morada. Quantas vezes você já esteve ali, como ele, entre a dor e a promessa, entre a ausência e a esperança? Quantas noites você passou se perguntando se Deus ainda te ouve, se a fé ainda faz sentido, se vale a pena continuar crendo? Tomé esteve nesse lugar, mas ali mesmo no show do medo, ele foi levantado pelo olhar do ressuscitado. Isso não é só a história dele, é a nossa também, porque a fé verdadeira não nasce da certeza absoluta. Ela nasce da entrega, da experiência, do toque na presença de Deus. E por isso, a partir de agora, não carregue vergonha se em algum momento da sua vida você tiver dúvidas. Elas não são o fim. Elas são o início de uma fé mais profunda. O Espírito Santo age justamente nos lugares onde a razão não alcança, onde a lógica não sustenta, onde só o amor de Deus pode restaurar. Tomé nos ensina isso, que ver as feridas de Jesus é ver que o amor venceu, e que mesmo quando tudo parece acabado, há um recomeço à nossa espera. Por isso, quero te convidar a dar um passo hoje, um passo de fé. Escreve aqui nos comentários: meu Senhor e meu Deus. Sim, declare com as suas palavras aquilo que um dia Tomé proclamou diante do Cristo vivo. Deixa esse comentário como um ato de entrega, de renovação, de confiança. Vamos fazer essa sessão de comentários ser um altar de fé, onde os corações se unem pela certeza de que Jesus está vivo e continua se revelando. E se esse vídeo tocou o seu coração, se te fez pensar, refletir ou até chorar, eu te peço com carinho, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho, porque toda semana temos conteúdos que vão aprofundar sua fé, fortalecer seu espírito e te lembrar das promessas de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Talvez esteja na dúvida, como Tomé, esperando um sinal, e o sinal pode ser você. Para encerrar, eu deixo com você uma promessa eterna, como um selo de fé sobre essa jornada. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23. Que essa certeza te acompanhe hoje e sempre, porque mesmo quando você não vê, Deus está agindo. Mesmo quando você duvida, Ele te chama pelo nome. E mesmo quando suas mãos estão vazias, Ele te estende as dele, as mãos que foram perfuradas. Até o próximo vídeo.